Olá, seja muito bem-vinda para a nossa live sobre relacionamentos abusivos. Hoje eu vou receber o psicólogo Arthur Gomes, é psicólogo cognitivo-comportamental, e ele vai explicar as 9 fases padrão comum a todo relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo não é apenas na relação amorosa, relacionamento abusivo pode ser no trabalho também. Se você não está em um relacionamento abusivo, você pode talvez ajudar um filho, uma amiga, um amigo, né? Homens também passam por relacionamentos abusivos, então não é exclusividade de mulheres. Então eu vou ver se o nosso querido convidado chegou. Vamos ver. Ainda não? Já eu vou. Boa noite a todas que estão aqui. Lúcia, Daniel. Tudo bom, Sônia? Olá, meus queridos. Então, relacionamento abusivo não é exclusividade de mulher, homens também passam por isso. E como o psicólogo Arthur Gomes falou, a maioria dos relacionamentos abusivos tem alguém com algum transtorno envolvido, muitas vezes um transtorno de personalidade, transtorno de narcisismo, né, transtorno antissocial também, ou seja, psicopata. Que na verdade o psicopata a gente acha que a pessoa, né, aquele serial killer, assustador, assassino. Não, tem muitas pessoas psicopatas, mulheres e homens, que estão convivendo com a gente, que têm uma vida normal, só que elas têm, assim, na verdade, um modus operandi comum, né, a todas, e elas vão gerar muita destruição por onde passa, mas também algumas coisas legais, porque elas sabem conquistar as pessoas. E um relacionamento abusivo é exatamente sobre essa mistura, né? Ninguém entra numa relação ruim, horrorosa. Não, quando a gente começa um relacionamento, tende a ser bacana, né? Legal, positivo. E no relacionamento abusivo, na verdade, o início ele é ele é bom demais, ele é incrível, parece que você encontrou alma gêmea muito rápido, enfim, tudo tá maravilhoso, tudo tá perfeito. Isso pode ser um dos sinais que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Não tem que entrar em paranoia nenhuma, né? Pode ser que a sua relação seja uma relação normal, construtiva e que tenha sido boa demais no início, mas esse é um dos sinais dos relacionamentos abusivos. Olá, boa noite, mais pessoas chegando, Isabel, Rita, tudo bom? Alessandrina. Então, vamos ver. A Duda, eu vou ver se chegou aqui, a Leonora. Fiquem aí, por favor, tá? Eu vou chamar o nosso convidado e aproveitem quando vocês estão aqui para apertar o quê? O aviãozinho aqui, ó. Aqui no cantinho à direita da sua tela para encaminhar essa live para mais pessoas, que aí dá tempo ainda de pegar o mais importante. Deixem ver se alguma coisa está acontecendo com o nosso... Então, desculpe, o vídeo acho que foi pausado, né? Então, 9 etapas de relacionamentos abusivos. Ok. Oi, Arthur, preciso que você clica no botão para pedir para participar, para eu poder te aceitar como convidado, tá bom? Eu não sei se não apareceu para você, você precisa sair e entrar de novo. Na hora que você entrar, você vai ver que tem um botão pedir para participar ao vivo. Então, nosso convidado já está aqui conosco. Fiquem aí e aproveitem para encaminhar então essa live para mais pessoas. 9 etapas, pronto, agora sim, agora foi. Receber, olá Elisa, olá, Angelita, será que está entrando? Oi, boa Pronto, noite. maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Arthur, psicólogo Obrigado. cognitivo comportamental. Muito bem-vindo à nossa live sobre as 9 etapas padrão de um relacionamento abusivo, né? Como eu estava falando, relacionamento abusivo não é exclusividade de mulheres, também homens podem passar por isso. Você passou por isso e por isso tem muita experiência. O que o Arthur vai transmitir para a gente não é apenas o que a gente lê nos livros, é vivência, né? Então, a pessoa que tem uma vivência, ela tem uma compreensão, parece que é uma coisa assim em 3D, né? É uma compreensão muito mais profunda, não é apenas teoria.
Então, o conteúdo dele é muito rico, os aprendizados são fantásticos. Eu espero que você fiquem até o final com a gente e chame mais pessoas para participar. Então, aproveita, clique no aviãozinho, ainda encaminha para várias pessoas essa live. Arthur, tudo bom? Tudo bom, Maria? Boa noite. Boa noite. Então, você pode mencionar para a gente que tem esses nomes assim um pouquinho, tem nomes que estão em inglês, né? Só para enumerar, antes de entrar no detalhe, para ver se de repente as pessoas que estão aqui nos ouvindo já ouviram falar alguns ou um desses termos, ou de repente nunca ouviram falar. Eu acredito, né? Eu até pouco tempo atrás eu não conhecia a maioria deles, né? A gente vive aquilo sem saber que isso tem nome, que isso é um padrão, que isso é recorrente e que tem formas de sair, né? Mas quando você detecta um padrão, é o início da consciência, justamente para você sair de alguma coisa que te aprisiona, que te faz mal. Quais são essas 9 etapas? O nome de cada um para depois, de repente... Seria o bombardeio de amor, né, que a gente chama de love bomb. Depois vem o controle, depois vem o negging, a desvalorização, cancelamento da vítima. Você tem também o gaslighting. Já são quantos? Acho que 7. 7, né? 7, tá? Daí tem gaslighting, cancelamento da vítima, aí você tem a distorção cognitiva, você tem também o descarte, normalmente o descarte é um dos últimos, né? Deve estar faltando um aí, porque na verdade eu convivo tanto com ele, Sim. né? Que... Foram 9. E aí você quer se apresentar um pouquinho, quer falar de você? Cara, então eu sou ator, psicólogo cognitivo comportamental, tenho outras formações também, como a formação de relacionamentos pessoais em Miami. Eu tenho também MBA em gestão de pessoas. Hoje eu tenho meu instituto onde eu ministro cursos e palestras sobre vários temas. Também já atuei como consultor da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né? Falando não só sobre essa questão de relacionamentos, mas também sobre habilidades sociais também. Então, mas assim, essa experiência mesmo de relacionamentos abusivos, ela surgiu, né? Esse interesse surgiu primeiro porque como você mesmo disse, eu passei por isso. E aí claro, eu acabei me debruçando mais sobre essa questão do relacionamento abusivo, estudando mais até para entender o que estava acontecendo comigo, né? Sim. Você passou por um relacionamento com uma mulher psicopata e, como eu estava dizendo, né, mulher psicopata não está escrito aqui, não tem cara de serial killer. Uma mulher, né, que parecia normal e não tinha muito como saber, né? Então, qualquer um pode, em algum momento, estar em contato com esse tipo de pessoas. E é por isso que eu faço questão de alertar cada vez mais, né, sobre essas pessoas que a gente achava que o psicopata era aquela pessoa muito marginal, que a gente não vê, ou só tá nos filmes, ou aqueles lugares que a gente nunca vai, né? Só que não. Na verdade, as pessoas têm a impressão de que o psicopata é o serial killer. É aquela coisa do filme, aquela pessoa que vai lá e mata. Tá, aquele também é o psicopata, mas na maioria dos casos, o psicopata é simplesmente aquela pessoa que não tem empatia, ela não sente remorso quando faz, seja lá o que for, ela não compreende bem a situação e ela é capaz de fazer qualquer coisa para atingir o objetivo dela. Na verdade, o pensamento do psicopata é bem do tipo, os fins justificam os meios. Então, eu quero conseguir aquilo, se eu vou precisar atrair, passar por cima de alguém, seduzir alguém, seja lá o que for, não importa, o importante é conseguir aquilo que eu quero. Então, essas são as características principais que definem um psicopata. Então, você tem relacionamentos abusivos dentro do ambiente de trabalho, numa amizade, você tem relacionamentos abusivos entre mãe e filhos, entre parentes. Então, você tem uma gama de relacionamentos abusivos. Basta você estar se relacionando com uma pessoa psicopata ou narcisista, que você já vai ter um relacionamento abusivo. Às vezes, tá, a pessoa pode não ser nem psicopata nem narcisista e ter padrões abusivos também. Tá? O que é raro. Normalmente, o abusivo ele é um psicopata ou narcisista. Nossa, é impressionante. Eu acho que pode ajudar muito as pessoas
que na verdade estão sofrendo em algum relacionamento e não estão entendendo por quê. Quando a gente consegue entender desses padrões, também desse tipo de personalidade, esses transtornos de personalidade, tudo começa a ficar mais claro, a gente consegue dissociar as coisas e até começar a planejar ou uma estratégia, né, de saída, se for realmente um caso mais extremo, assim, de abuso. Às vezes vai até a violência física para alguns, né? E até mais, até a morte, a gente chega a feminicídio, e homens também devem passar por homicídio, né? Acho que é menos comum, mas, ou a gente não sabe. A questão, uma coisa que eu acho assustador, é que esses psicopatas, que não é aquele serial killer monstruoso que a gente, né? São capazes de matar de uma forma que ou não são pegos, ou levar a pessoa ao suicídio. A pessoa enlouquece tanto o outro, que se for frágil psicologicamente, né? A gente vê, inclusive, no golpista do Tinder, uma mulher que falou, em algum momento o caminhão estava chegando do outro lado e eu pensei em me jogar, pegar o caminhão, de tão desesperado que ela estava. Né, vítima de um psicopata, de tanta manipulação mental, de tantos golpes que eles são capazes de arrumar. Então, às vezes, a pessoa se mata e você não pensa que o outro que foi responsável, que criou aquilo, né? Então, assim, isso para mim é um sinal de alerta assim, muito importante, assim, de começar a abrir os olhos e não achar que o psicopata é tão distante. A gente estamos cercados, vamos dizer, de psicopatas. Não é para ficar paranoico, não é para ficar com medo, mas é para ficar esperto e desperto e tendo conhecimento. Então, Arthur, fala um pouco para a gente dessas etapas. Como é que começa um relacionamento abusivo? E aí, pessoal, eu vou só desativar por um tempo os comentários, depois eu vou reabrir no final, para poder ver melhor o nosso convidado, porque senão não dá para ver. Então, eu vou desativar só um tempinho, tá? Depois a gente volta com os comentários e perguntas de repente para o final, para o Arthur. Como é que a gente cai num relacionamento abusivo, já que ninguém querendo vai se colocar num relacionamento que vai ser abusado, que vai ser violentado, seja fisicamente ou psicologicamente? Como é que isso acontece? É claro que o relacionamento ele não começa de forma assim, né, abusiva, agressiva. Na verdade, é bem parecido com aquela história do sapo, você já deve ter ouvido falar, que é mais ou menos assim: se você pega um sapo e joga ele na água fervendo, ele pula na hora. Mas se você bota ele na água da temperatura ambiente, vai aos poucos aquecendo, ela vai amornando quando vê que o sapo está cozido. É mais ou menos isso que acontece com um relacionamento abusivo. Você não cai, não é no primeiro dia ele não vai te dar um soco na cara. No primeiro dia ele não vai te agredir, não vai te menosprezar. Na verdade, até o relacionamento abusivo ele começa muito parecido com um conto de fadas. Eu recebi outro dia, eu achei muito interessante um conto, né, e falando, né, o conto do sapo, que era uma camponesa e ela recebe a visita de um sapo e o sapo diz para ela que ele é um príncipe e que ele precisa ser bem cuidado para que um dia ele vire um príncipe e ela possa se casar com esse príncipe. E ela fica alimentando, cuidando do sapo, fazendo tudo que o sapo quer, e o sapo é bem abusado. E os anos passam e o sapo nada de virar príncipe, né? Até que um dia ela se convence de que aquilo ali eram falsas promessas e ele nunca vai virar um príncipe. Então, essa alegoria, né, que eu recebi, eu achei muito interessante, porque é bem o que acontece no relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo, ele começa muito bem, ele começa como se fosse um conto de fadas mesmo. A pessoa se apresenta, parece que você nunca encontrou uma pessoa que te amasse tanto. Você nunca encontrou uma pessoa tão parecida com você, só uma gêmea. O que você gosta, ele gosta também. A pessoa parece que fica deslumbrada com as coisas que você fala. Naquele momento, você é a pessoa mais inteligente, você é a pessoa mais interessante, mais sexy, mais bonita. E ela faz questão de dizer isso tudo para você. Então, há um exagero até, inclusive, e isso é legal para vocês
poderem perceber qual é a diferença entre, no caso, um relacionamento normal, né? Quando você vai se apaixonando por um relacionamento abusivo, né? Quando a pessoa está apaixonada, ela normalmente ela tem bom senso, ela tem coerência, ela guarda a hora para poder se declarar e tudo mais. Ela é romântica, mas você sente uma naturalidade nas coisas. No caso do bombardeio de amor, não há essa naturalidade, a pessoa quer correr. Então, ela, em pouco tempo, ela já diz que te ama, que está apaixonada por você. Depois, logo em seguida, ela já começa a te dar muitos presentes, ela começa a te bajular demais, começa a fazer planos, vai casar, vocês vão ter filhos, vocês vão ver o resto da vida juntos. Então, existe esse bombardeio. Por isso que se chama bombardeio de amor. E claro que, em parte, é muito bom para o nosso ego. Mas eu costumo dizer o seguinte, que um dos termômetros para a gente entender se esse relacionamento está sendo satisfatório ou não, é a nossa intuição. Apesar de tudo, você vai sentir que tem alguma coisa errada. Lá dentro do seu íntimo, você vai sentir que tem alguma coisa exagerada. Mas normalmente a gente releva isso, né? Porque a gente também está se apegando, está se apaixonando, é muito bom receber esse tipo de atenção, então normalmente a gente releva e fecha os olhos para a nossa intuição. Uma outra coisa que costuma acontecer também, aí vocês abram os olhos, é que pessoas do nosso círculo, por exemplo, amigos e parentes, começam a sinalizar que tem alguma coisa errada ali. Você não acha que está demais? Você não sente que está acontecendo alguma coisa? As pessoas sinalizam. E aí a gente também desconversa e tudo mais. Mas essa sinalização das pessoas de fora também é um outro ponto. Eu não estou falando daqueles parentes ou amigos que são ciumentos por conta própria, que daí podem ser até abusivos também. Mas eu vejo daquelas pessoas que são tranquilas e de repente começam a te dar toque. Nunca te deram toque em relação ao relacionamento e de repente estão te dando toque em relação ao seu relacionamento, à sua namorada, ao seu namorado, enfim. Então, essa é a primeira fase, o bombardeio de amor, né? Onde a pessoa te coloca num verdadeiro pedestal. Aí a gente vem para a segunda fase, que é o controle. Né? O controle, o que acontece? A pessoa ela começa a querer você só para ela. Mas ela faz isso também de forma sutil, como eu falei. Não é de uma hora para outra. Ela começa assim, tipo, não sai com ela não, fica comigo. Poxa, não vê seus amigos hoje, vamos ficar só nós dois aqui. Puxa, vamos ver seus pais no final de semana que vem, a gente fica agora. Então, ele começa fazendo, ele ou ela, né, começa a fazer essa forma sutil. Daqui a pouco, ele começa a minar. Pô, não gostei da tua amiga, teu amigo não foi com a minha cara, tua mãe não gostou de mim, tá vendo o que a tua mãe falou? Então, essa pessoa começa a minar esses contatos. E aí você começa a se ver, né, um dos sintomas, digamos assim, dessa fase é quando você começa a dar muitas desculpas. Então você começa a falar para os seus amigos, seus parentes, que está trabalhando muito, que você não tem tempo, que você está muito ocupado. Então e quando na verdade você sabe que não é nada disso, que você está dando desculpas realmente. Então você começa a dar desculpas. É nessa fase que começa o controle. O controle lá na frente vai ficar uma coisa muito mais pesada, mas é quando começa o controle. E só para lembrar, tá, que a gente está falando das fases, mas essas fases, muitas das vezes, acontecem ao mesmo tempo, tá? Juntas, elas não vão ser certinho uma após a outra. Normalmente se começa pelo love bomb, até porque se começar por qualquer outra fase manipulatória, você cairia fora. E é o love bomb, né? Esse bombardeio de amor que faz você ficar o relacionamento inteiro, porque você fica guardando novamente aquele bombardeio de amor. Você fica na esperança de voltar aquilo. Então, depois você tem esse momento do controle, onde a pessoa começa a mostrar um certo ciúme. E muitas vezes, né, isso é comum também, onde pessoas um pouco mais carentes confundem o ciúme com amor, confundem o ciúme com cuidado, essa posse com um certo cuidado, mas não é um cuidado, é posse por posse mesmo. É como se você fosse um objeto. Então, como objeto, você não tem direito de fazer isso, fazer aquilo, ir para onde você quer, fazer o que você quer ou sair sozinho. Você é meu, você é minha. Então, nesse momento, tem a posse. E aí depois começa a desvalorização. Antes disso, o que eu achei tão bacana essa fase assim, de controle, ela tem essas questões, né? E você falou também que
A pessoa até espera que volte a fase tão perfeita do bombardeio de amor e até pode voltar, e isso que mantém muitas vezes. Depois a gente pode falar eventualmente desse ciclo, que acaba sendo um ciclo, né? Que o bombardeio de amor ele pode voltar em determinados momentos, quando a pessoa está realmente cansada da relação, está se sentindo muito maltratada, ela quer sair, aí a pessoa sabe reconquistar, dando presente de novo. Então, essas fases, elas não necessariamente são lineares, né? O que você está dizendo, elas podem estar juntos. Então, você pode ter um bombardeio de amor e a pessoa já começar a te controlar e você até fica feliz. Se você é uma pessoa que, de repente, até estava carente de atenção da sua família ou da sua história, você fica, nossa, que legal, né? Quer estar comigo, né? Se preocupa comigo. Isso pega mais ainda, né? Então, você pode ter a fase de controle logo no bombardeio de amor, ao mesmo tempo você até acha isso legal, né? Nossa, me ama demais. Se você não acha que é uma coisa ruim, me ama demais, então você até gosta, né? Mesmo, você não pensa assim, nossa, ele está me afastando da minha família ou dos meus amigos. Ele me ama demais, o ela me ama demais. Então, fica uma coisa legal no início. E aí vem, então, essa terceira fase, a fase de desvalorização, você falou, não é isso? Exatamente. E o que você falou é bem certo. Elas podem acontecer ao mesmo tempo, elas podem ser cíclicas, então tem um bombardeio de amor, logo depois uma desvalorização, logo depois um bombardeio de amor de novo. Então, essas fases, elas não são exatamente, né, digamos assim, elas não acontecem dentro de uma ordem, elas vão acontecendo dentro do relacionamento, às vezes, e muitas vezes até simultaneamente mesmo. Então, você tem a desvalorização. A desvalorização é quando a pessoa começa a minar a sua autoestima, né? Ela começa, ali você não é mais aquela pessoa tão bonita, você não é mais aquela pessoa tão inteligente, e aí você fica um pouco confusa. Poxa, ele falava que era tão inteligente, e fora que também, normalmente, o que acontece? A pessoa te coloca tanto lá em cima, ela fala que você é tão inteligente, tão isso, tão aquilo, que normalmente a pessoa fica envaidecida e ela quer manter para a pessoa aquele padrão de inteligência e tudo mais. E quando a pessoa tira, né, corta quebra puxa o teu tapete, como dizem, há aquela frustração, poxa, ela não vai me achar tão bonita, não vai me achar tão inteligente, não vai me achar tão, né? Então, existe isso também, essa relativa frustração, porque num determinado momento eles dão muita aprovação, ele ou ela, muita aprovação, e uma aprovação assim, né, espontânea, e de repente ele tira aquela aprovação. Então, inconscientemente, você fica buscando novamente aquele tipo de aprovação, querendo provar que você é aquela pessoa que ele ou ela te valorizou dentro, né, no momento do bombardeio de amor. E aí, dentro da desvalorização, tem também o nigging. O que é o nigging? É quando você faz um elogio, né, dentro do elogio tem uma crítica. Então, assim, é disfarçado de elogio, a pessoa está detonando a tua autoestima. Então ela vira e fala coisas assim do tipo, nossa, uma mulher tão bonita como você, então começa com um elogio, né? Fazendo esse tipo de coisa, né? Poxa, você é tão inteligente, não está entendendo isso? Você é uma pessoa tão capaz, né? Tão competente e está deixando passar isso. Então ela começa com um elogio e te detona. Começa com o elogio e te detona. Então, isso vai te fragilizando aos poucos, né? É claro que, como eu falei, né, depois as coisas vão aumentando de intensidade. Junto com essa fase, tem o que a gente chama de gaslighting. E gaslight, né, traduzindo ao pé da letra, significa luz a gás, que é de um filme dos anos 40, onde a protagonista, ela, sempre que ela acendia ou desligava uma luz a gás, o marido dela ia lá e, por exemplo, se ela apagasse, ele ia lá e acendia, se ela acendesse, ele ia lá e apagava. E aí ela ficava sempre, puxa, mas eu apaguei essa luz. E ele insistia, não, você não apagou a luz estava acesa. Então, o que acontece? Ela ficava muito confusa. Esse tipo de situação, né, que no caso do filme, ele queria enlouquecer, né, ou fazer a mulher achar que estava ficando louca. Esse tipo de situação, tanto o psicopata quanto o narcisista, o abusivo, ele faz muito. Que é aquele tipo de situação onde a pessoa ela fala uma coisa um dia, aí quando você vai falar, poxa, mas você lembra que você disse aquilo? Aí ele vira para você e fala com uma cara de pau. Não, eu nunca disse isso. Uma pessoa afirma com tanta certeza, não, eu nunca disse isso,
que depois você fica na dúvida, será que eu disse aquilo ou não? Você confronta a pessoa com uma mentira, olha só, você mentiu para mim. Não, eu não menti, eu não menti. E ele afirma, afirma, afirma tanto, que depois você fica na dúvida, realmente, entendeu? Eu conheço casos da pessoa, a pessoa traiu, mas ela afirmou com tanta força que ela não traiu, que a mulher, o rapaz ficaram confusos mesmo. Será que ele traiu mesmo? Não? Será que eu estou vendo coisas? Será que eu me enganei? Será que eu confundi aquilo que eu vi? Então, Outra, isso... você é louca, tá exagerando. Pô, Exatamente. isso da sua Você é cabeça, louco. né? São essas frases. Isso da sua cabeça. Ah, você tá. Exato. Nossa, você tá sempre inventando coisas. Não, Sempre e tá tem vendo vezes... mal. Sempre tá vendo mal onde não tem. Tipo, né? Uhum. Você sempre me leva mal, você sempre me interpreta mal, você sempre vê o pior de mim. Aham, é. Ah, o Sim, problema sempre sou eu, né? O errado sempre sou eu. Assim. exatamente. Eu que sou mal, eu que sou a bruxa, eu que sou não sei o quê. Você... Então, normalmente isso aí, né, é para gerar realmente essa confusão, para confundir realmente a vítima, né? Então a vítima fica realmente confusa. E isso gera, Marie, um dano psicológico muito sério, porque você sai do relacionamento depois, e muitas pessoas que saem do relacionamento abusivo, elas não têm mais discernimento, elas não conseguem tomar decisões sozinhas. Isso é muito comum. Até porque o que acontece? Quando eu falei ali que o abusivo ele te vê como um objeto, é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Toda vez que você se comporta de uma forma diferente da que ele gostaria, do que ele imagina, ele te pune. E a punição dele é insuportável para a vítima. Claro que ele vai te punir da forma como mais te atingir. Uma das formas é, por exemplo, negando sexo. A outra forma pode ser silêncio, que a gente chama, né? Tratamento de O ponto de silêncio. silêncio. Isso. É onde a pessoa ela não fala direito contigo. Né? Ou ela fala só monossilabicamente, aí você fica buscando atenção e a pessoa não fala. Ou então ela fica falando, 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 brigando, falando, 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 até você não aguentar mais. Você não aguenta, a pessoa está ali, ainda está falando, ainda está insistindo. Então, essas são as formas de punir. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa te pune por algo relativamente pequeno, desproporcional, e aí você começa a viver, e essa é uma das características, né? Se você está do lado de alguém onde você se sente tenso algumas vezes, ou pisando em ovos, isso é um sintoma de um relacionamento abusivo. E aí eu digo mais, se você se sente tensa diante da sua mãe ou do seu pai, pode ser que seu pai ou sua mãe sejam abusivos contigo. Se você às vezes se sente tenso, se sente pisando em ovos diante de um amigo ou colega de trabalho, pode ser que aquele amigo ou colega de trabalho sejam abusivos com você e assim por diante. Diante de chefe. É isso que eu falei, inclusive, quando eu divulguei a live, né? Que isso não acontece só nos relacionamentos amorosos, gente. Isso acontece também, essas fases, elas se aplicam a diferentes áreas da vida, né? Pode ser com pais, pode ser com filhos, a gente não pensa. Mas, às vezes, os filhos são abusivos com os pais e tem esse ciclo, né? Sempre assim, que a gente vai nos xingamentos, depois pedir de perdão, de desculpas, né? Pedir ajuda, aí volta. É importante entender esse ciclo do abuso. Isso pode ser em qualquer tipo de relação. Pode ser padrasto e enteado, pode ser pai e filho, pode ser chefe. Eu vivi isso com o chefe. Então, assim, ela fez o tratamento de silêncio comigo, estava me contratando, ela sumiu durante mais de um mês, de repente, parou de falar comigo, fazia outras pessoas falar comigo, mas assim, de uma forma me deixando assim no vácuo de muitas coisas que eu esperava. E aí eu ficava agoniada, né, na angústia de saber. E eu só entendi, então mais de um mês, e eu só entendi por que ela fez isso quando eu vi que ela fez isso com outras pessoas que contratava depois. Ela fazia de propósito, eu entendi que era de propósito, porque ela falava, não, deixa de molho mesmo, tipo, para a pessoa ficar insegura e baixar o valor. Ela ia depois com um golpe para baixar o valor da pessoa, entendeu? Era uma forma de deixar a pessoa super agoniada, insegura, de perder aquela oportunidade. Aí ela vinha para, depois disso, depois do tratamento de silêncio, ela voltava, mas aí pedindo para reduzir o valor. Foi quando eu vi que fazia com outras pessoas, falei, caramba, que danada. Aí eu fui juntando
as pontas de tantas coisas que ela fazia comigo, que tudo, na verdade, era planejado no início, e era uma pessoa que tinha tudo de perverso narcisista, né? Então, assim, isso pode acontecer no trabalho também. E colega pode ser também, nem sempre é o chefe. O colega pode ser abusivo. Às vezes, um colega que tem mais senioridade que você, e aí você está entrando, está insegura. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Então, eu acho muito importante. E, mais uma vez, se não é você que está num relacionamento abusivo agora, você pode, ao adquirir esse conhecimento, ajudar seu filho, seu enteado, até às vezes uma mãe que está se casando novamente ou namorando novamente e está se colocando como uma pessoa abusiva. Pode ser um amigo, né? Eu acho que é um conhecimento muito rico que você está trazendo aqui, Arthur. Sim, e é comum também, uma outra coisa que o abusivo faz, que é muito comum, é projetar em você as coisas que ele faz, né? Isso é até um dado, né, que você pode, se você tiver um relacionamento abusivo, ou conhece alguém que esteja num relacionamento abusivo, a pessoa ela projeta tudo em você. Então, ela costuma dizer que você é abusiva, se ele for abusivo. Então, se a pessoa te trai, ela vai projetar em você, vai achar que você está traindo ela. Não. Se ela for agressiva, vai dizer que você está sendo agressivo com ela. Meu primeiro namorado, 14 anos, eu fazia isso, ciumento pra caramba, e eu super fiel, e ele não parava de me acusar. Ah, você olhou, ele batia tipo, na minha perna, a gente estava na moto, assim, aí eu nem via nada, batia na minha perna, ah, você olhou pro cara? Gente, mas que doido. Ele que, na verdade, não parava de trair, entendeu? E eu, assim, super séria. Então, assim, eu não sabia de nada disso. Se eu tivesse esse conhecimento na época, né, eu teria provavelmente saído antes. E aí ninguém da minha família suportava ele. Eu não sabia por quê, não entendi. Eu me lembro que a minha irmã não suportava, não aprovava a relação, e eu queria ficar, né? Não entendia. Até que eu, enfim. E você vê que as pessoas à volta começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha, começaram a te alertar. Mas também eu não estava feliz muitas vezes, mas aquela coisa, não tinha melhor. Era um narcisista. Hoje, com recuo, com conhecimento, eu entendo que ele era narcisista, mas nunca pensei nisso na vida. E agora eu entendo um pouco mais. Porque realmente era tipo o cara, sabe? Sedutor, encantador. Não tinha mais bonito na cidade. Então, assim, se você quer um cara assim, é difícil, né? Tem exigência e tal. Então, eu me deixei seduzir pelos... Né? Ele cuidava dele, da aparência. Era uma pessoa inteligente, bacana em muitos aspectos, mas eu não me sentia... No início, sim. Eu era tudo para ele. Que nem, inclusive, quando... Não foi ele que me descartou, fui eu. Mas quando eu quis parar a relação, ele ficou 2 semanas dormindo embaixo da minha casa, sem comer. E aí, até minha família, que odiava ele, ficou com pena dele. Para você ver até onde é doente a pessoa. Ela te maltrata, te trai, mente o tempo inteiro. Na hora que você quer largar, ela não te deixa largar. E é capaz de tudo para... É muito doido, muito doido. Aí fazia tudo. É capaz de comprar um anel de coisa que nunca comprou em 4 anos, vai te dar uma coisa louca de repente. Enfim. Mas... Isso aí é o Wolverine, né? É a fase que eu queria lembrar. Que é quando abusivo, né? Você não aguenta mais os abusos, e aí ele faz de tudo para te sugar de volta. Mas aí ele é capaz de fazer qualquer coisa para segurar de volta. Como é que Desde chama? prometer. Wolverine. Wolverine é porque é de uma marca de aspirador de pó antiga, né? Então seria a ideia de sugar, né, você de volta para esse relacionamento. E aí pode ser através de ameaças, eu vou me matar, ou eu vou te matar se você sair você vai ver. Pode ser através de ameaças. Pode ser através de uma declaração de amor. Não vai embora, eu não vivo sem você, eu não consigo viver sem você, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar, vai tudo ser diferente. Na verdade, isso aí tudo é uma manipulação. Quando você voltar, a tendência é que as coisas fiquem pior ainda, né? Essa que é a tendência. Toda vez que você volta para o relacionamento abusivo, e essa é uma outra característica do relacionamento abusivo, essas idas e vindas, termina e volta, termina e volta, termina e volta. O que acontece? Normalmente, a pessoa, quando ela volta, vai piorando, porque você vai se fragilizando toda vez que você volta.
né? E, inclusive, é muito difícil a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela costuma negar que ela está nesse relacionamento. É muito difícil para ela. Até porque, dentro da cabeça dela, ainda tem a imagem daquela pessoa que ela viu no bombardeio de amor. E aí ela vai aumentando os abusos, né? E o que seriam abusos? É quando a pessoa que está contigo, aí seja amigo, seja quem for, avança o limite contigo e vai avançando sempre esse limite. E vai avançando cada vez mais. Normalmente ele vai testando você, né? Como eu falei, um dia ele vai lá e se atrasa um pouco. Aí, desculpa ter me atrasado. Aí você, não, tudo bem, não tem problema. Então, já posso me atrasar. Eu já posso fazer isso. Então ele vai aumentando esses abusos. Né? A pessoa, por exemplo, quando ela espanca uma mulher, ela não começa espancando. Ela começa puxando o cabelo, depois puxa o corpo, depois sacode, aí depois dá um tapa, e ela vai escalonando a agressão até o momento em que ela está batendo na pessoa. Então, ela não é de uma hora para outra. Então, o abuso, ela cria na mente da pessoa uma teia, né, muito semelhante ao que as pessoas passam dentro de um campo de concentração, tamanha tortura mental. Tanto é que a gente compara o relacionamento abusivo à síndrome de Estocolmo, que é quando você se apega, você se identifica com o seu abusador, o seu sequestrador. Nossa. E até ela pode nunca, talvez em 10 ou 15 anos de relacionamento, ela pode nunca encostar um dedo em você, mas te destruir psicologicamente falando, né? Então, não só abusiva vai chegar na violência física, pode ser sempre uma violência psíquica, né, psicológica para acabar, você está acabado, assim, perde a autoestima totalmente, se sente até incapaz de, tá bom, tá com coragem de sair, não quer mais. Tá claro que você não quer mais, mas você está se sentindo tão para baixo que você acha que você nunca vai conseguir outra pessoa. Aí você acha que melhor pelo menos com ele, que às vezes está bem, tem momentos ainda ok, do que ficar sozinha. Né? A pessoa acha que não vai conseguir nem ficar sozinha. É muito triste. Não, e a pessoa fica viciada realmente, esse é o termo, na pessoa abusiva. Né? O vício é muito forte. Porque, veja bem, a pessoa fica acostumada com uma adrenalina de emoções. Num momento, por exemplo, ela tem o love bomb, então é uma dose enorme de dopamina, aí num outro momento ela fica tensa porque ela fica com medo. Isso tudo, né, essa química que acontece dentro de você, ela te vicia. Então você fica preso à figura do abusador. Eu conheço pessoas que depois que elas se separaram do abusador, elas não aguentaram. Eu tive uma vizinha, inclusive, eu lembro isso aí, eu era pequeno, eu morava num apartamento, né, classe média, tudo normal, só que o marido batia na esposa e aí os vizinhos chamavam a polícia. E uma das vezes a polícia invadiu o apartamento, quebrou a porta porque ele não abriu e levou. Então, era um relacionamento muito difícil, o cara batia quase nela na frente de todo mundo no condomínio. E então, levaram, né, o rapaz, eu nunca mais soube deles. Depois de algum tempo, eu fui perguntar, né, nossa, o que aconteceu? Lembra da fulana que morava aqui? O que aconteceu? Eles se separaram, ela foi para outra cidade, 3 meses depois da separação, ela se matou. Então, olha a angústia que a pessoa sente quando ela sai de um relacionamento abusivo. É uma coisa muito séria. As pessoas às vezes não dão conta disso, não sabem, né? Por isso que é muito importante, até muitas vezes, a gente procurar um psicólogo, uma terapeuta especializada nisso. Porque o que acontece? Quando você começar a reclamar do seu relacionamento, se a pessoa não souber nada sobre relacionamentos abusivos, sobre a dinâmica narcisista ou psicopática, ela pode achar que o teu relacionamento é disfuncional. E a intervenção para um relacionamento disfuncional é muito diferente da intervenção para um relacionamento abusivo. Porque no caso de um relacionamento disfuncional, o que está acontecendo? As pessoas não estão se comunicando direito. Então, por exemplo, um exemplo de um relacionamento disfuncional. A pessoa vira e fala assim, querido, eu te amo. Aí ela fala, você não me ama. Você não me ama de verdade, você nunca me deu nenhum presente, você não costuma me dar presente. Aí ele fala, mas eu falo o tempo todo que eu te amo.
Então, para ela, amar é receber coisas, por exemplo, e para ele, amar é dizer eu te amo. Então, nesse caso, está tendo simplesmente uma dissonância ali, né? Eles não estão se entendendo. Isso é um relacionamento disfuncional, onde, por exemplo, de repente, uma das partes do relacionamento está mais voltado para a carreira, enquanto o outro está se dedicando mais ao relacionamento, existem sonhos diferentes, e aí você consegue fazer um ajuste e fazer um entender o outro. No caso de um relacionamento abusivo, a pessoa abusiva ela não vai mudar, ela não vai perceber o que ela está fazendo, ela não acha que ela está errada, na verdade ela sempre está certa. Essa é uma outra característica do relacionamento abusivo, ela sempre está certa, mesmo quando ela está errada. E se ela estiver errada e você provar que ela está errada, ela vai distorcer a situação para provar que ela está certa. E ela vai distorcer tão bem que até você vai ficar confusa. Né, que é a tal da dissonância cognitiva. Então, essa é uma outra característica. E aí, se você vai para um profissional que não tem essa experiência, ele vai tentar fazer vocês se desentenderem. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, normalmente o abusivo ele é muito sedutor, ele é uma pessoa muito carismática, ele é envolvente. Então é comum na terapia até que ele envolva, como eu falei, se for um psicólogo não treinado, uma terapia de casal, ele vai envolver o psicólogo ou a psicóloga, e aí no caso o psicólogo vai ficar do lado do abusivo. E se for psicopata, vai manipular o terapeuta mole. Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa vítima que vai ser vista como a histérica, louca, carente, a estranha. E é muito comum que o abusivo faça isso, faça a vítima, digamos assim, explodir, que é muito simples, é só ir ativando gatilhos. Gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais? São todas aquelas frases, aquelas coisas que você faz que ativam algum sentimento em você. Isso são gatilhos. Então, por exemplo, ela virar e falar assim, nossa, mas você está engordando. Isso pode ativar um gatilho emocional. Puxa, se você tivesse estudado mais, você também com esse emprego. Então, são gatilhos que tem algumas pessoas que realmente ficam muito magoadas com alguns desses gatilhos. E é óbvio que o abusador sabe. Então ele vai ativando o gatilho, e ativando. Então uma hora que você explode. E aí quando você explode, ele vira, tá vendo como é que ela é louca? E aí mostra pra todo mundo, tá vendo? Eu não falei quase nada, já tá me agredindo. Olha a reatividade. Só que já é a gota d'água de 1000 vezes que já apertou esse gatilho, você na hora não suporta mais. E a pessoa não, ela vê só a pontinha do iceberg, ela não vê tudo que fez por trás, ela não te deixa falar muitas vezes, né? Uma forma também que o abusador faz, você tenta explicar, aí corta, né? Não te deixa falar, começa a gritar, e aí geralmente tem perfil também de pessoas, né? Que acabam atraindo talvez esse tipo de psicopatas ou narcisistas, que são pessoas empáticas, pessoas boazinhas, bonzinhos, né, que querem conciliar, que querem harmonia, que querem se entender. Então, às vezes, se o outro começar a gritar, a gritaria pode ser uma forma de manipular e calar a pessoa que justamente não gosta de conflito. Então, para não ter o conflito, para não piorar, acaba se calando e se anulando. Tudo isso é manipulação, é forma de manter a outra vítima sob controle, né? A relação abusiva é sobre manter o controle. Por isso que não vai funcionar, o outro não muda, a pessoa abusiva não vai mudar. Por quê? Porque não é do interesse dela. Ela quer te manter sob controle. Ela não quer harmonia, ela não quer ser de igual para igual, ela não quer que as suas necessidades sejam respeitadas da mesma forma que as delas. Não. Ela acha que as necessidades delas são mais importantes e as suas não. Não importa. Você é um objeto para suprir essa pessoa que é abusiva, né? Você é um objeto, não tem que ter nem sentimentos, nem necessidades, não importa. Só importa o outro. Esse narcisista, então, realmente só importa ele, não importa o outro, né, naqueles momentos. Narcisistas, né, a gente pode eventualmente falar em outro momento, mas assim, tem vários graus, nem todo narcisista é do mal, assim, tem essa índole mal. Tem graus, né, tem um espectro para entender os graus de narcisismo. E não é que todos não têm empatia, realmente alguns têm empatia. Eles podem até ter uma empatia, até cognitiva, para saber o que você sente e tal, mas não vão ter compaixão. Se você está triste por alguma coisa que eles fizeram com você,
aí que eles não vão ter compaixão nenhuma, né? Parece que eles não vão estar nem aí. E até pioram. Ah, mas você que procurou, você está chorando, está acabado de uma coisa que te faz sofrer. Você mereceu. A pessoa pode até te maltratar mais ainda. É falta de empatia total em relação aos seus sentimentos na hora. Mas não é que eles não têm nenhuma empatia, eles têm empatia cognitiva, né? Eles entendem muito bem, captam muito bem seus sentimentos, sabe se você está com medo, sabe se você... E o medo é uma forma que eles usam para te controlar. Intimidação, Sim, ameaça, tudo isso. Quanto mais medo, mais sob controle. É por isso que não tem interesse em você ficar bem. Você tem que estar com medo, né? Você tem que exatamente. estar E na verdade insegura até para não procurar outra pessoa. Se você se sente valor, por que, que a pessoa, por que, que o abusivo precisa desvalorizar? Porque se você se sente valorizado, você pode até ir para outra, para outro, né? E o e abusivo o, não e o quer te perder. É meio doido porque ele te maltrata, mas não quer te perder, né? Exatamente. E você falou uma coisa assim, que eu acho que é bem o perfil do relacionamento abusivo, que é a questão do controle. Até o bombardeio de amor tem como objetivo o controle. Só que é aquele controle no início. E ele vai usar sempre o bombardeio de amor quando ele sentir que está perdendo o controle. Então você está angustiada, você está destruída, você está querendo sair do relacionamento, aí ele vai voltar a ser amoroso, carinhoso, vai voltar a dizer que te ama, vai fazer exatamente aquilo que ela fez no início. Aí você vai E aí o que pensar, poxa, acontece? mas ninguém nunca me tratou também desse jeito. Porque como ele exagera no bem, é isso? Aí você fica repensando, poxa, mas ninguém nunca me mandou flores dessa maneira, ninguém me tratou tão bem, não é isso? Exatamente. E é comum também que a pessoa, depois que ela sai do abuso, ela bote a culpa nela mesma. Ah, puxa, também, ele estava nervoso, por que eu fui falar isso, né? Pô, também, eu não precisava ter comentado isso, eu não precisava ter feito isso. Então a pessoa não, ele tem razão, né, eu também acabei. Então a pessoa acaba, muitas vezes, botando a culpa nela mesma, né, como justificativa até para poder aguentar aquele relacionamento. O relacionamento abusivo fica realmente muito, muito pesado. E uma palavra que você usou, né, a questão, né, de suprir, e é exatamente esse o termo, né, o suprimento. O que é o suprimento narcisista? É aquele objetivo que ele tem dentro do relacionamento, muitas vezes dentro da vida, que pode ser contato, sexo, status, dinheiro, seja lá o que for. E aí ele quer aquilo e ele vai querer, ele vai ser um saco sem fundo. Não importa o quanto você dê para ele aquilo que é o suprimento dele, sexo, amor, dinheiro, status, seja lá o que for, ele vai querer mais e mais e mais e mais, como se nunca tivesse satisfeito. É como se o narcisista ou abusivo fosse uma espécie de criança mimada e birrenta, que ela sempre quer ser atendida, você não pode dizer não. Quando você diz não para um abusivo, ele explode na hora. É o que acontece. Você está tudo bem, está tudo maravilhoso, vocês estão, sei lá, num iate, tomando champanhe, Entendeu? na beira do Oceano Pacífico, tudo perfeito. Aí eles pedem alguma coisa e você diz não. Mas olha, na mesma hora o barco vai virar uma canoa, o clima vai fechar. Sexo na hora que você não quer, ou tá cansado, tá com dor de cabeça. Ixi, e agora? Aí Nossa, fala não. não, nossa, ele vai explodir. Você sempre diz não para mim. Você não me ama. Se me amasse, você estaria fazendo Tá transando isso. com Que outro. pode. Exato. Então ele vai fazer você se sentir culpada. Por que você não quer Ele transar vai jogar agora? toda essa O que culpa. que tem? Né? Você fez com outro, você tá pensando em outro, vai arrumar qualquer coisa para você se sentir mal, né? Exatamente. E no caso do homem, a mesma coisa, né? Só muda o gênero. A mulher também, a mesma coisa. Se o homem diz não para a mulher, ela vai explodir. Não, como assim você está dizendo não para mim? Que Aí você não história é quer essa? mais. Você sempre diz não para mim, você não me ama, eu sempre digo sim para você, eu nunca te nego nada, você me nega tudo, eu só estou te pedindo isso, você não pode fazer isso para mim. E a pessoa fala com tanta convicção que você fica realmente perdido. Com tudo E que eu eles faço são. para você, a pessoa mistura. Com tudo que eu faço para você, você tá me negando, tipo, não tem nada a ver querer transar ou não querer transar, porque tudo que, sabe? Tudo que eu faço para você, tudo que eu te ajudo, aí eu te peço uma coisa e você não quer, né? Aí você, para você ter paz de não aguentar da pessoa fazer isso, aí você transa contra a sua vontade só para ter paz.
Excede, exato. Até porque, veja bem, o que, que acontece, o que, que começa a acontecer com a pessoa, com a vítima? Quando ela diz não, quando ela nega algo para o abusador, é tão pesado para ela, é tão tenso, que ela começa a preferir. É muito mais fácil para a vítima começar a abrir mão de tudo do que botar limite. Porque quando ela tenta botar limite, é uma guerra muito grande. Então, às vezes, assim, ela vai concedendo pequenos pedidos. Ah, que bobagem, ele só está pedindo isso, deixa ela atender. Pô, ele só quer que eu vá com ele, não sei aonde. Pô, qual é o problema? Então, ela vai concedendo coisas exatamente para evitar briga. Aí o que acontece? Ela se vê completamente sem personalidade, fazendo tudo o que a pessoa quer, só que se ela virar e falar que faz porque para agradar, ele vai virar para você e vai falar, não, você fez porque você quis, eu não te obriguei. Então, é um relacionamento muito difícil, é muito complicado, né? Eu lembro quando eu estava no meu relacionamento abusivo, que por exemplo, eu falo sobre crise de ansiedade, mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade foi dentro de um relacionamento abusivo. Eu fiquei tão tenso, né, em querer agradar, em querer manter as coisas direitinho e tudo mais, que teve um dia que eu fiquei assim, não, as coisas têm que ficar tudo direitinho, tem que ficar tudo perfeito, vai ficar tudo bem, ela tá bem. Que quando ela explodiu, mesmo eu tentando me esforçar, eu deu crise de ansiedade. Eu senti uma angústia muito grande, de tanto que eu estava tenso para manter as coisas relativamente bem. E aí acontece essa situação, né? No caso, quer dizer, não adiantou nada, no final das contas, eu entrei em crise de ansiedade. Sim. Muito. E é interessante a falta de empatia, porque ela não foi capaz de entender o que me motivou a ter a crise de ansiedade. Ela entendeu, ela viu que que eu entrei em crise, né? Não tem como não ver. Mas ela não soube dizer, ela não entendeu o que tinha acontecido. Claro. E você pode ter crise de pânico na sequência, né? Assim, se piorar, tem pessoas que têm crise de pânico. Eu estava pensando naquele exemplo que a gente estava dando, por exemplo, se você negar sexo e a pessoa fazer tanto da sua cabeça que você acaba fazendo sem querer, não querendo, né, sem vontade, mas só para agradar, para ter paz. Eu fiquei até imaginando uma coisa que alguns fazem, que pode até piorar depois que a vítima acabou fazendo só para agradar e até sem vontade nenhuma, e aí isso provavelmente já é uma violência para a própria pessoa que está fazendo contra a sua vontade, e depois do sexo, o cara ou a mulher falou, de qualquer forma foi ruim porque você não fez com vontade, aí você fez, você cedeu, e ainda te disse que não, tipo, não adiantou nada, nem ficou satisfeito. Ingratidão total, aí é de matar, né? Sim, Cada coisa... As pessoas caem para o relacionamento abusivo, elas destroçadas, porque, primeiro, elas têm um sentimento de injustiça muito grande, porque elas se doaram muito para aquele relacionamento, e aquele relacionamento não deu certo. Não importa se foi ela que terminou, se foi o abusivo que terminou, que às vezes o abusivo pode terminar pela questão do descarte. O que é o descarte? É quando ele usa... Essa última fase... Oi? Essa A última fase. É quando ele te esgota, ele usa tudo que você tem. Por exemplo, como eu falei, ele fica contigo por algum interesse. Dinheiro, sexo, poder, status, atenção, sei lá o que for. E ele suga um sexo sem fundo, até o momento que você fica esvaziada. Você fica uma pessoa vazia. Quando você se torna uma pessoa vazia, você não é mais interessante para o abusivo. E ele te descarta. Normalmente, o que acontece? A pessoa fica detonada, destruída, porque ela se doou, acreditou no relacionamento, o relacionamento é muito tenso, não é fácil, né? Só terminar o relacionamento tá tudo bem. Não. Muitas vezes, quando você termina um relacionamento abusivo, é aí que os problemas começam, é aí que a angústia começa, é aí que você começa a sofrer, porque tem muita gente que sofre muito mais quando o relacionamento termina do que enquanto estava no relacionamento. É uma síndrome de abstinência muito profunda. Aí a pessoa leva muito tempo para se recuperar, e depois que ela está se recuperando, está voltando, se organizando a vida, aí a pessoa volta. Porque como se nada tivesse acontecido. O abusivo acaba te fazendo abrir mão. Então, ele pode te fazer largar seu emprego, mudar de cidade para ficar longe da sua família, largar seus amigos, porque aos poucos você vai perdendo. E aí, tudo que te deixava feliz, que te fazia bem, seu emprego te realizava, te dava dinheiro, de repente trazia uma coisa boa. Você aceitou abrir mão porque você estava bem ainda na relação. Quando sentiu que você estava amarrado, aí começa o inferno.
E aí começa a Sim, jogar na sua cara, né? Pô, você não trabalha. Pô, mas abre mão por você. Você que quis, né? Que me encorajou a largar para te seguir, né? Você, aí que a pessoa faz, né? Que você falou. Ah, você largou porque quis, não foi por minha causa. exato. Aí você tem injustiça, como você falou, ingratidão, sensação de ingratidão total, isso dá raiva, né? Tudo isso ativa gatilhos, porque a gente tem, Sim, são valores. Justiça é um valor humano. Tudo que todo valor que não é respeitado, que é agredido, ativa gatilho, ativa raiva. Senso de justiça é muito importante para as pessoas. Então, a pessoa é injusta, isso te deixa com raiva. Tudo isso é para ativar alguma emoção desagradável, desconfortável. Tudo para te deixar triste, para te deixar com raiva, né? É tudo para gerar em você e é a forma que a pessoa controla, né? É gerando estados emocionais em você. Até quando quer te reconquistar, te fazendo se sentir bem com bobagem de amor. Isso, até isso é uma forma de controlar. Ela te controla apertando os botões das suas emoções, é isso? exatamente. E, por exemplo, pegando o exemplo que você falou sobre a questão, por exemplo, do emprego, ele não vira para você e fala, larga o seu emprego. Mas ele começa, por exemplo, você está num relacionamento, vamos imaginar que você está num relacionamento onde toda vez que você comenta alguma coisa do seu trabalho, você volta, ela vai lá e critica. Pô, mas você também, por que você fica nesse trabalho? Por que você se sujeita a isso? Por que, caramba, por que você faz isso? Não gosta desse trabalho, não gosta daquele teu chefe, porque aquele teu chefe fica dando em cima de você, esse é teu trabalho. Então a pessoa vai sempre criticando o trabalho, criticando o trabalho. Pô, e você trabalha também, né? Você não precisa estar trabalhando, que a gente tem aqui. Se você quisesse, você podia ficar aqui. E ela vai fazendo. Então, todo dia você vai sendo detonado em relação ao trabalho, você uma crítica do seu trabalho. Ah, você chegou tarde, toda hora tem reunião que sabe. Então, o que acontece? O teu trabalho vai tirando a tua paz, não por causa do trabalho, porque ele vai tirando a tua paz. Então você chega a um ponto de dizer, caramba, eu acho que se eu não estivesse trabalhando, como ele fala, eu teria paz. Uhum. Ele não estaria me perturbando tanto se eu não estivesse trabalhando. E realmente ele ganha, ele poderia me sustentar e tudo mais. E aí você chega e larga o emprego. E larga o emprego tendo a certeza que isso vai te trazer paz. Não traz. Porque logo depois que você termina o trabalho, pode ficar feliz ali um dia ou dois, ele vai voltar a outras coisas, ele vai reclamar de outras coisas, ele vai cismar com outras coisas. Então, você largou o emprego, não teve paz, aquela tranquilidade que você achou que teria. Eu estou falando de emprego, mas isso é qualquer outra concessão que esteja incomodando a pessoa. Então ele não vai te trazer paz, porque não é aquilo que faz com que ele reclamava, ele vai reclamar de outras coisas, ele vai insistir com outras coisas. E lá na frente, se um dia você virar e falar, eu larguei emprego por sua causa, ele vai virar na tua cara e vai falar, não, você não largou por minha causa, eu não mandei você largar o emprego. Né? Só que ele fazia um inferno toda vez que você saía trabalhar e um inferno toda vez que você voltava do trabalho. Então, isso aí é um exemplo, mas ele pode fazer isso com uma amiga sua, que aí você perde o contato, fala, pô, você fez eu perder o contato com a minha amiga. Não, eu nunca fiz isso, eu nunca falei nada, mas ele te infernizava toda vez que você ia ver uma amiga, que você ia ver um parente, que você ia ver a sua mãe e assim por diante. É. Então, esse tipo de coisa acontece muito, é bem dentro de uma dinâmica do relacionamento abusivo. Sim. Nossa, eu já passei até muito por isso. Eu tô repassando um filme agora, né? Às vezes a pessoa não fala nada, tipo, tinha treinamentos que eu queria fazer e aí a pessoa ficava emburrada sempre que eu ia fazer um treinamento, que eu tinha que viajar. E aí, então a pessoa nunca falou nada, né? Mas assim, você começar a associar, pô, sempre que eu viajo, sempre que eu vou fazer treinamento, tá vivendo um inferno se a pessoa tá emburrada. Você sente que, né, não tá satisfeito de você viajar. Então a pessoa não fala nada, mas você sente, ela te faz sentir. E aí, sutilmente, se você, de novo, quer harmonia, então por isso você tem que entender o que é importante para você. É através das coisas que são importantes para você que a pessoa te controla. Então, você quer harmonia no relacionamento, então ele vai fazer de tudo para você sentir o mal-estar, né? E sem ter que falar nada, nunca falei para você não viajar nem fazer isso. Ah, não, mas você não vai, você começa a abrir mão. Já a próxima viagem que tem com suas amigas ou qualquer coisa, você considera, você já sabe que ele vai ficar emburrado, aí você já nem ousa
Aí você, não, não vou. Você já abre mão de uma coisa que você gostaria, a pessoa nem precisou falar nada. E por isso, se você um dia jogar na cara dele ou dela, ele vai dizer, eu nunca te impedi de ver suas amigas, nunca te pedi de viajar, nunca te pedi de fazer seus treinamentos, seus cursos, sei lá o quê, né? É através de atitude que fazem você se sentir... É tudo muito sutil. Eu acho que o pior é essa violência sutil. Porque quando a pessoa bate, fica claro que a gente realmente tem um problema. A pessoa que faz essa violência sutil é muito difícil. E aí eu queria até convidar, eu já vou reabrir, a gente já falou da última fase, né? Vou reabrir os comentários para deixar algumas perguntas para o público. Eu já queria avisar a todas que eu convido novamente o Arthur para falar sobre a sequência, que é por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, né? Por que tem esse vai e volta? Como é que a gente poderia encurtar isso? Porque, às vezes, exatamente, chega até um determinado ponto que, como o Arthur falou, a pessoa, mesmo conseguindo sair do relacionamento, pouco tempo depois se mata. Por quê? Porque ficou tão esvaziada de tudo. Abriu mão de amigos, abriu mão de emprego, tá sem nada. A família brigou com todo mundo por causa do cônjuge, na época, abusivo. E aí nem ousa, tem vergonha de voltar a falar com a família. Então se sente sozinho no mundo, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. A pessoa se mata e até ficou tão desiludida que pode desacreditar, não acredita mais no amor, não acredita, tão também a autoestima está tão abalada, tanto no pé, se sente tão feia, tão desvalorizada que acho que nunca mais vai encontrar o amor, então a vida não vale a pena, e aí vai. Então, assim, para evitar de chegar a esse ponto, a gente está falando da pessoa se matar, mas também tem coisa que acontece que não é só nos filmes. Eu, pessoalmente, tenho uma amiga que foi assassinada pelo marido. 6 meses antes, ela me falava, nossa, como é que é esse negócio de comunicação não violenta? Eu acho que eu estou precisando muito no meu casamento. E a gente... eu nunca imaginei, né? 6 meses depois, teve feminicídio, né? Ele matou ela de uma forma horrorosa, saiu nos jornais. Então, assim, não acontece. Já tive clientes também, 2 clientes que o cara botou fogo na casa, trancou a casa e botou fogo com ela e a amiga dentro. E eu não sei como é que elas conseguiram sair, mas conseguiram. Não, essa história, elas morreram. As duas morreram mortas pelo fogo dentro da casa. Muito trágico. Então, assim, não é só nos filmes, e inclusive eu queria indicar também pelo menos 2 filmes, tem 3 filmes, e eu vou escrever também um artigo sobre isso, 3 filmes para você entender exatamente como funciona uma pessoa narcisista e psicopata, aquela pessoa que não parece uma serial killer, mas que está do seu lado, que é a pessoa que é seu advogado, que é uma pessoa, né, que parece bem socialmente. Então eu comecei a assistir ontem, que é fabuloso e horroroso ao mesmo tempo, né? Que é Inventando Ana. Inventando Ana, você vai entender, você vai ver exatamente como funciona uma pessoa psicopata que inventa uma vida, inventa e usa as pessoas para chegar aos seus objetivos, né? De poder, dinheiro, diversão. A frieza que tem, como não hesita em mentir, fazer golpes, quando ela consegue US$ 200.000 dado por um dos maiores bancos nos Estados Unidos na conta dela, ela consegue ganhar US$ 200.000 com todo o jogo que ela muda. É uma coisa de doido. Vocês precisam assistir. Tem também um filme Eu Me Importo, que é uma mulher que é tutor de pessoas idosas, que abusa, rouba os seus clientes, que é muito importante para você ver também uma mulher psicopata com cara de anjo, que tem maior credibilidade no seu emprego, na sua profissão, e com isso consegue enganar todo mundo. É trágico, mas é importante porque isso acontece, é vida real. Inclusive, Inventando Ana é uma história real. E o terceiro filme é O Golpista do Tinder, né, que você mencionou também no seu grupo de alunos, Arthur. O Golpista do Tinder também é outro tipo, né, de psicopata que vai enganando a mulher e a gente vê a frieza. E aí você repara, eu acho muito interessante, talvez, se você quer identificar, eu acho que se a pessoa tem psicopatia, narcisismo e psicopatia assim num grau extremo,
que você repara em todos esses filmes. Quando eles não conseguem o que querem, quando você some, por exemplo, você não atende mais ligações, ou você se recusa a ver, e que eles não decidiram ainda te descartar, é você que está indo embora, é muito interessante ver que todos eles passam por diferentes tipos de estratégia para te recuperar. Então, vão gritando: se você não voltar, eu vou te matar, blá, 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 blá. Aí depois vê que você não atendeu, não retornou, chora: eu vou me matar, se você não voltar, eu te amo, me perdoa, juro que eu não vou fazer mais. Aí você continua não respondendo, não dando retorno. Aí volta com tudo, com raiva: você é vadia, vai te agredindo. Então você vê esse vai e vem de agressão, não é isso? É agressão, aí daqui a pouco chora, se faz de coitado, de vítima. Aí tenta te manipular de outro jeito. Olha, com tudo que eu fiz com você, você está me decepcionando. Eu não esperava isso de você. Você realmente está me decepcionando. Aí eles tentam de tudo. O grito não funciona, o xingamento não funcionou, vão chorando. Aí daqui a pouco vai pela chantagem emocional, vão fazer outra coisa. É impressionante como eles tentam todos. Isso é muito impressionante. Então, se você está vivendo isso, é tipo alerta vermelho. Fala com alguém e, se você procurar um terapeuta, se assegure que está entendendo de pessoa de relacionamento abusivo. E aqui a gente tem uma fera, né? O Arthur, em relacionamento abusivo. Ele tem o Instagram dele. Eu sugiro que sigam agora o perfil dele, né? Arthur Gomes Instituto. E vamos abrir agora, então, para comentários. Arthur, você tem 5 minutinhos? Mais 5 minutinhos para ver se Claro, tem claro. perguntas? Claro, tem sim. Tá, pessoal, vamos lá. Perguntas para o Arthur sobre essas 9 fases de relacionamentos abusivos. Alguma dúvida ficou sobre como isso começa, né? De forma assim muito bonita. Bombardeio de amor, né? A gente depois tem essa questão, a fase de controle, de afastamento dos amigos, da família, às vezes do trabalho, para te controlar cada vez mais. Você ficar dependendo, né? Eles criam uma dependência e é até uma codependência que se forma, porque eles também acabam se sentindo dependendo de você. E isso é até uma das coisas que pode fazer ficar. Porque você pensa assim: nossa, mas ele me ama. Porque, na verdade, ele não suporta que eu vá embora, que me afaste. Então, nessa fase de controle, tudo isso tem um efeito perverso assim, muito, muito grande. Então, vamos lá. Uma primeira pergunta: como perceber que conseguimos romper com o relacionamento abusivo? Como perceber que conseguimos romper com o relacionamento abusivo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Você quer saber como romper com um relacionamento abusivo, como perceber que você está? Bom, eu vou. Bom, algumas dicas, né, que eu dou são: se você está num relacionamento abusivo, a pessoa vai passando os limites, assim, os limites que você coloca, né? Por exemplo, você não gosta de determinada coisa, de fazer aquilo, então ele vai passando limite. A sensação de você estar sempre pisando em ovos quando você está num relacionamento abusivo, então você sempre está tenso perto da pessoa, você tem medo do que você vai falar, o que você falar pode ser mal interpretado, então você tem a sensação de que às vezes você não está se fazendo entender. E aí você fica tenso diante daquela pessoa, porque um relacionamento era para você estar se sentindo bem, acolhido com aquela pessoa, e não se sentindo com medo de falar, com medo de se abrir. Então você tem aquele medo, às vezes, um comentário sobre um filme, por exemplo, pode gerar uma briga. Às vezes você falar de um amigo, né, pode gerar uma briga. Aí eu vi que alguém perguntou ali, né, como lidar com uma pessoa abusiva. Veja bem, se você está num relacionamento, se você está por opção, cai fora. Não tem como você lidar com uma pessoa abusiva, ela não muda, raramente, tá? Ela muda. Porque o que acontece? A pessoa, para mudar, ela precisa reconhecer que ela está errada. Essa é a grande questão. Então, veja bem, se você, né, se a pessoa, por exemplo, ela tem características abusivas, mas ela não é uma pessoa abusiva. Quando você começar a sinalizar esse tipo de coisa, ela vai se tocar, ela vai se sentir mal, ela vai querer melhorar. Puxa, você me desculpa, você tem razão, eu estou avançando mesmo, vamos tentar melhorar.
Um abusivo mesmo, né, uma pessoa narcisista ou psicopata, por exemplo, ela não vai reconhecer que ela está errada. Ela sempre vai estar certa. Você vai terminar um relacionamento e ela vai ficar gritando para todo mundo que ela estava certa, que você que estava errada, você sempre esteve errada. Então essa é uma característica. Então normalmente cai fora. Agora, se é alguém da sua família, se é alguém do seu trabalho, se é alguém com quem você, ou, por exemplo, você até conseguiu se separar, mas vocês têm filhos em comuns e por causa disso você precisa manter algum tipo de contato, aí a minha recomendação é que você use a estratégia chamada estratégia pedra cinza. Algumas pessoas chamam de contato zero adaptado. Porque o ideal é contato zero mesmo. Quando eu falo contato zero, não é simplesmente não falar, é bloquear no Facebook e no Instagram, é não acompanhar, não ver o que ela está postando, porque tudo isso vai ativar gatilhos em você. Se você, sei lá, vocês queriam ir para a praia, e aí a pessoa não te levava para a praia, e você vê uma foto da pessoa na praia, isso vai ativar um gatilho teu. Se você terminou com essa pessoa, e uma semana depois você vê fotos dela na rede social com outra pessoa, isso vai ativar o seu gatilho. E esses gatilhos, assim, geram uma angústia e um sofrimento muito grande. Então, o ideal é o contato zero. O contato zero não é simplesmente não falar, é não ver mais nada, não ter contato, e talvez até parar de ter contato com aquelas pessoas que são próximas também, ou que, digamos assim, que eram amigos em comuns, muitas vezes, porque eles vão trazer notícias, vão trazer angústia também. Agora, tá, você não pode, aí o que eu recomendo é o que a gente chama de contato zero adaptado, que é o seguinte, tanto a narcisista quanto o psicopata, eles gostam de saber que estão provocando em você alguma emoção, seja medo, raiva, angústia, tristeza, pavor, seja o que for. Ele quer saber que está provocando alguma emoção em você. E aí a pedra cinza é você mostrar que não está sentindo emoção nenhuma, não está reagindo emocionalmente a eles. Então a ideia é você ser monossilábico, falar o mínimo possível, somente o necessário, e se mostrar tão tedioso e desinteressante quanto possível. Entendeu? Exatamente para que aquele narcisista, aquele psicopata te deixe em paz. Né? Então, essa seria a forma de você lidar, né? Ou cair fora, né? Estou vendo que tem uma outra pergunta Mais aqui. uma vez, provocar emoção é a forma que eles se sentem no controle. Se você está, né, aperta o botão, você reage, você sente, ou seja, eu estou controlando você. Eu faço isso, você sente isso. Então, por isso evitar. E até a questão que o Arthur falou das redes sociais, se você vai ver que a pessoa foi para a praia e você adora a praia. Geralmente, se foi você que foi embora, muito provavelmente a pessoa vai até postar coisas para justamente ativar emoções. Né? Nunca te levou para a praia, de repente vai arrumar uma praia só para te deixar com raiva, né? Vai para a praia com a nova namorada ou com os amigos, né? Vai postar de propósito para te fazer querer voltar, de repente xingar, poxa, você nunca me levou e agora, né? E aí pronto, ganhou. Ele ou ela, abusivo, ganhou, né? Sim. Então, quer dizer, isso é o contato zero, é não ver nada, bloquear, e se você tem que falar com a pessoa, escolhe um canal, normalmente eu recomendo o e-mail, que o e-mail é bem mais neutro, né? Você vai lá, lê quando pode, responde, envia, pronto, né? Não ter contato nenhum. E Cláudia, para complementar, Cláudia, como lidar com uma pessoa abusiva, na verdade, cuida de você. Procura lidar com você. Cuida de você, Exato. levanta a sua autoestima, faça a coisa por você. Não para de abrir mão de coisas, para de se anular, se afirme, cuide das suas necessidades, né? Olha para você, cuide de você. Essa é a melhor forma de lidar com uma pessoa abusiva, é você se fortalecer e se cuidar. Sim, sim. Até um dado interessante, né? Quando você pensa primeiro em você para depois pensar no outro, isso não é egoísmo, isso é autoestima. Isso deveria ser normal. Você pensar primeiro em você, se preservar. É que uma das grandes vítimas do abusivo, que é o codependente, ele pensa primeiro no outro para depois pensar em si. Isso vai desfazer o outro, então ele acaba se anulando. Aí, claro, entra você casa, né? A pessoa que é exploradora, que só pensa nela, com uma pessoa que pensa primeiro no outro, não. Digamos assim, é um caos perfeito, né? Sim. Tem uma outra pergunta que acho que é... Tem a da Lúcia. Qual a melhor maneira de fugir quando o relacionamento abusivo é profissional? Sofri isso no passado e eu acabei por aposentar para fugir. Nossa.
É. No caso aí, o ideal, né, seria pedra cinza, eu recomendaria pedra cinza, tentar ficar longe do radar do psicopata. É um relacionamento. Você trabalhar com um psicopata ou narcisista ou num relacionamento abusivo é um momento muito tenso. Tá? Eu tenho pacientes também que no ambiente de trabalho acabam sofrendo esse tipo de perseguição. É bem complicado. O ideal é tentar ficar fora do radar. Não provoque essa pessoa abusiva, porque quanto mais você provocar, mais ela vai te perseguir, ainda mais se ela estiver hierarquicamente superior a você. O ideal é você se tornar realmente desinteressante, mostrar para ela, ela vai tentar ativar gatilhos, vai tentar fazer ameaças veladas de que vai te mandar embora e tudo mais, exatamente para te manter tensa. O ideal é você fingir que esse tipo de ameaça não te incomoda, né? Exatamente, porque se você mostrar para ela que emocionalmente que aquilo te afeta, ela vai fazer mais daquilo. E juntar provas. A pessoa vai fazer uma série de coisas, vai falar uma série de coisas, vai juntando provas. Minha recomendação não é para você mostrar para a pessoa, não enfrente a pessoa abusiva, ainda mais se ela for uma pessoa hierarquicamente superior. Junta provas para caso aconteça alguma coisa, você pode mostrar. Sei lá, por exemplo, um chefe maior que vocês foi lá e pediu satisfação de alguma coisa. Aí você tem as provas. Não foi isso. Eu fiz porque fulano mandou. Olha só, está aqui no e-mail, está aqui no WhatsApp, está aqui, olha, eu fiz isso. Olha aqui a foto de como eu deixei o relatório e assim por diante. Então você guarda as provas, né? Mas não é para você. O ideal é que a pessoa nem saiba que você está guardando essas provas. Mas um dia você vai precisar e você mostra para se defender. Exatamente porque o psicopata ele distorce as coisas, né? E aí, claro, né? Deixa ele te subestimar, deixa ele achar que você não está guardando nada, que você está. Mas guarde todo o pedacinho de papel que ele escreveu, você guarda. É isso que eu recomendo no ambiente de trabalho. Que pode até denunciar, né? Hoje várias empresas já colocaram um canal de denúncia de forma anônima. Você pode pedir apoio na empresa, pode pedir para o RH, para o setor de compliance, enfim, se você confiar, se não tem denúncias, mas muitas vezes as empresas nem sabem como lidar com isso. Então vai ter que ter bastante provas, é isso aí, gravações, não hesite em gravar se tiver que gravar. Anotar tudo que acontece. Como é que eu pego prova se a pessoa, né? Anote, faz um diário daquilo, né? Isso já foi aceito na justiça, pelo menos na França, de você manter um diário e mostrar o quanto que isso não era invenção, né? Você vai juntando, e isso é uma forma de poder se defender, ou na justiça, ou até mostrar para a liderança da empresa, se você pode ter apoio, que realmente a pessoa está fazendo coisas inaceitáveis com você. Eu queria falar alguma coisa, esqueci, que era a questão de... Acho que é isso, profissionalmente. É isso. Teve uma pessoa que perguntou como perceber quando o relacionamento abusivo está terminando, quando a pessoa está prestes a te dar o descarte. Eu já ouvi várias histórias. Já vi gente que num dia estava tudo maravilhoso, ela estava fazendo declarações de amor, e no dia seguinte ele sumiu. Simplesmente sumiu. Então o descarte pode ser dessa forma extremamente desrespeitosa. Por quê? Exatamente porque você é um objeto, então não tem interesse mais, ele vai embora. Eu já ouvi histórias de gente que estava num relacionamento por anos e a pessoa terminou por WhatsApp. Entendeu? Assim, entendeu? Então, quer dizer, o descarte pode ser feito dessa forma. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer é ir te empurrando também para fora do relacionamento para você terminar. Isso também acontece, né? A pessoa vai te detonando ali até você não aguentar mais e terminar. Também pode acontecer dessa forma. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, bom, a Lúcia ficou prejudicada, né? Acabou se aposentando por causa da pessoa. Isso realmente é muito injusto, ficou prejudicada. Mas de repente aquela pessoa que te descarta, agradece a Deus, porque eu acho que é até sorte se o psicopata vai embora. Eu acho que é até sorte, né? Não ter que lidar com a dificuldade de se livrar dessa coisa, desse inferno. Sim? A Milena perguntou, né, se o abusador ele usa espião para manter se informado com a vítima. O que acontece? O abusivo, ele
ele gosta do controle. Então, mesmo tendo terminado com você, ou mesmo você tendo terminado com ele quer manter o controle, ele quer saber o que você está fazendo, como você está agindo. Então, é comum que ele busque informações sobre você. Se ele não conseguir pelas redes sociais, ele vai buscar através de amigos. Aí você falou espiões, né? O termo que a gente usa são macacos voadores, por causa do filme do Mágico de Oz, que tem um momento que a Dorothy, né? Ficam vários macacos voando, e aí eles vão até o bruxo, contam que é onde a Dorothy está, o que ela está fazendo. Então, por causa disso, né, por causa dessa alegoria do filme, é que a gente chama de macacos voadores quando eles usam pessoas para ter informações de você. E até para você ter informações deles também. Né? A pessoa vem do nada e fala alguma coisa que ele está fazendo, que ele não faz. Então, são macacos voadores, e ele mantém o controle. Tem um filme muito interessante, um filme não, uma série. Qual é o nome da série? Eu acho que se chama Você, a série. O cara é um psicopata, ele se relaciona dessa forma. E aí tem um momento que ele termina o relacionamento com uma mulher e continua, e vai se relacionar com uma outra. Só que ele continua seguindo nas redes sociais. E quando ele vê que a mulher some das redes sociais, ele fica em pânico. E aí ele volta a procurar a mulher. Mesmo estando namorando outra. Só porque ela sumiu das redes sociais. Quer dizer, só porque ele perdeu o controle. Então, quer dizer, é muito interessante. Então, sim, ele fica, você, isso mesmo, né? Ela está comentando, né? Ele quer manter o controle, ele vai tentar, de alguma forma, saber o que você está fazendo, falar com alguém próximo, fazer amizade, às vezes até com alguém próximo, só para ter notícias suas, sim. Ele pode fazer isso, sim. Sim. Teve também uma outra pergunta, eu acho que isso a gente pode até tratar em outra live, mas como é que a pessoa pode lidar com as sequelas de um relacionamento abusivo anterior? Geralmente com terapia, né? Tem que se tratar, entender o que aconteceu, entender o que não era culpa sua, que era manipulação. É muito importante entender a manipulação do outro, para você não ficar com essa autoestima abalada. E outra coisa, Marie, é muito comum que a pessoa saia do relacionamento sentindo uma angústia muito grande e ela não sabe definir que angústia é aquela. Ela não sabe dizer se é culpa, se é saudade que ela sente, ela não sabe se é injustiça, ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo, mas é uma angústia muito grande. E essa angústia só aplaca quando ela está diante do abusador, mesmo que tenha sido um abusador que tentou matá-la. Essa é interessante. E aí, né, como eu falei, né, você falou, né, que cabe uma outra live, é muito complexo. Aí teria que entender o que acontece com o cérebro da pessoa dentro de um relacionamento abusivo, porque quando ela sai de um relacionamento abusivo, ela sai com os sintomas da síndrome de estresse pós-traumático. E é por isso que ela fica angustiada, e aí ela quer aplacar aquela angústia de qualquer forma, nem que seja vendo o abusador de novo. E até do vício. E aí é por isso que é muito difícil. A questão do e é por isso que é muito Imagina difícil. uma pessoa que se livra da droga, sei lá, cocaína, o que for, sabe que não é bom, sabe, né? Aí consegue ficar sem, mas vai sentir mal, vai sentir um período mal, né? E esse período que tem que superar. Aí tem que superar, né, com apoio, porque ficar sozinho nessa fase é muito perigoso, vamos dizer, né? Ou pode voltar com o abusador, ou pode se matar, ou pode fazer alguma coisa, ou pode até se colocar com outro. O pior é você cair em um outro relacionamento abusivo porque você está tão fragilizada que o outro te pega e você vai de novo. Então é importante buscar um apoio, um tratamento até para entender e não cair novamente. Porque se você caiu em relacionamento abusivo e ficou muito tempo, é que tem questões para você olhar para você. O que fez que você atraiu esse tipo de pessoa? O que fez que você se manteve nesse tipo de relacionamento? Isso tem a ver com você. Não é que você é culpada, mas tem pontos que você precisa olhar para nunca mais passar por isso, né? E isso muitas pessoas falam, eu acho que é importante mencionar, muitas pessoas falam assim que a vítima acaba tendo... mas também, né? Ela procurava, ou ela ficava, ou ela deixava. Eu já ouvi muito falar assim de mulheres violentadas e ouvi pessoas falar assim, mas essas meninas também têm questões, né? Mas elas não são culpadas de ter tido uma história difícil, uma infância de maus trato, uma infância de abuso, e aí se colocam em relacionamento abusivo na idade adulta. Elas não têm culpa.
Agora, a pessoa que abusa do outro, sim, né? Não vamos inverter. A pessoa que atrai um relacionamento abusivo e se mantém pode ter questões, sim, mas ela não é culpada por ter tido uma coisa frágil que não permitiu que ela se colocasse num relacionamento positivo e construtivo para ela. Então, vamos parar de inverter a situação. Exatamente. E é realmente bem complicado você e o que você falou, a pessoa muitas vezes ela volta com um relacionamento abusivo porque são questões dela. Para uma pessoa codependente, ela vai facilmente ser seduzida com esse bombardeio de amor. É comum, por exemplo, você encontrar vítimas que já estão no terceiro relacionamento abusivo, por exemplo, Sim. porque elas foram repetindo aquele padrão, né? Exatamente. E é claro, né, até já que, né, Barbosa está comentando, é muito comum que a sociedade culpe a vítima. Ah, ela gosta de apanhar, né, ela podia ter falado antes. E não é tão simples, é bem complexo, é muito complexo mesmo. É uma situação bem difícil mesmo. Sim, isso é muito triste. Olha, pessoal, muito obrigada, viu? Obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença e participação. E, mais uma vez, obrigada ao Arthur, que disponibilizou todo esse tempo e esse conhecimento incrível com essas 9 fases de relacionamento. Olha que riqueza, gente. A gente falaria, né? A gente poderia ficar muito tempo. É um assunto muito amplo, muito profundo, mas eu tenho certeza que quem vai assistir essa live já vai ser muito, muito ajudada. Então, muita gratidão por todo esse conhecimento que você doou, né? A sua generosidade e a sua competência. Arthur Gomes Instituto é o Instagram dele, vocês podem seguir, né? E se vocês gostaram dessa live, me deixe saber. Eu vou salvar essa live, voltem depois no perfil, compartilhe e coloque um comentário para saber que você gostou, tá bom? Salva a live, compartilha, comenta, faz um print, põe nos seus stories e marca a gente, que a gente vai adorar. E até breve, que eu tenho certeza que vamos ter outra live com esse Arthur maravilhoso, porque tem muitas coisas aí para contribuir, para falar para vocês. Gratidão a todos, a todas. Arthur. Tchau, Maria. Obrigado pelo convite. 23, 23 de fevereiro, gente. O Arthur vai fazer um curso. 23. Isso, é 23 de fevereiro, eu vou dar um curso online de 3 horas com certificado. O valor é de apenas R$ 50. Eu vou falar sobre pais narcisistas, tá? É muito interessante porque muitas vezes a gente não sabe que está vivendo o abuso dentro da família. No final das contas, é claro que, como a gente estava falando, né? As relações abusivas, elas se repetem, então muitas coisas acontecem dentro de um relacionamento familiar, que acontece também no relacionamento amoroso e tudo mais, mas eu vou focar muito na questão do pai e da mãe narcisista. E, claro, a mãe narcisista acaba gerando mais estrago do que um pai narcisista. Então, saber identificar, né, de repente você, né, pode ter uma mãe narcisista, como é que você vai fazer para lidar com ela, como é que você vai fazer, e aí o padrão mesmo. Você se sente tenso quando está do lado do seu pai ou da sua mãe? Você se sente pisando em ovos quando está do lado deles? Então pode ser, né, que eles sejam narcisistas. E aí eu vou falar sobre isso, como é que é a dinâmica da família narcisista e tudo mais, né? E também eu vou estar em Bom Sucesso no dia 10 de março, também falando presencialmente sobre os relacionamentos abusivos. Aí quem quiser também pode estar lá. Tá bom? Obrigado, Maria. Muito bom, sensacional. E quem quiser também ficar com mulheres que estão dentro de uma mentoria para se livrar, se libertar de relacionamentos tóxicos, virar faixa preta para se defender de manipuladores, a gente tem o Clube das Panteras Vermelhas. Vocês podem saber mais no meu perfil. Se quiser saber, me manda uma mensagem. Eu vou abrir algumas vagas. Encontro toda quarta-feira às 19 horas ao vivo comigo. Então, se quiser saber mais também, me manda uma mensagem, tá bom? 23 de fevereiro, o curso sobre pais abusivos. Eu super recomendo, com o Arthur Gomes. São 3 horas de curso ao vivo com ele. É sensacional. Tá bom? R$ 50, não percam. Um beijo em todos. Tchau, Arthur. Boa noite. Tchau, boa noite, Maria. Obrigado a todos vocês. Boa noite para todos vocês. Bom, um abraço. Tchau. Tchau.